Primeiro eu saúdo a Exu, patrono da minha casa, aquele que nos traz aqui, aquele que nos uniu e nos transformou em uma família. Saúdo a minha ancestralidade próxima, que é a minha mãe. Se não fosse ela, eu não estaria aqui. Então, eu sou porque ela veio antes. E saúdo aos meus irmãos, meus filhos, minha família de santo, a quem eu sinto muito orgulho de representar, de estar presente comigo. E onde for, eu estarei com vocês, para o que vocês precisarem. Porque eu entendo que família é isso. Saudar aos meus irmãos de outras casas que estão aqui, porque nós, de povo de santo, somos todos irmãos, mesmo sendo de casas diferentes, a gente precisa pensar assim. E pedir licença a vocês para falar um pouquinho, quando o Zé me convidou. Agradeço a Zé Renato pelo convite, o espaço cedido. Agradecer a Jorge Luiz também pelo espaço, pela disponibilidade de estar aqui, pela disponibilidade de algumas coisas que estão solicitadas. E dizer que eu fui convidada para falar um pouco sobre o porquê do Novembro Negro. Porquê do dia do 20 de novembro. Eu poderia me estender aqui por uma semana falando sobre isso, ou muito mais do que esse tempo. Eu poderia me estender e trazer história de lá desde 1500 ou até um pouco antes. Eu poderia pegar pela ótica da nossa religiosidade e trazer histórias de 10 mil anos atrás, que é a religião mais antiga que existe no mundo. Então eu poderia falar muitas dessas coisas. Mas eu gostaria de ser breve, porque a gente precisa ser breve, porque o artista da noite é Capim, a obra da noite é Capim, então a gente precisa ser breve para que vocês tenham o prazer de prestigiar essa obra tão maravilhosa que ele fez e trouxe para nós. Mas assim, o que é o 20 de novembro? Podia ser 20 de novembro, podia ser 15 de outubro, podia ser 6 de setembro, podia ser qualquer dia. Mas e por que então o 20 de novembro? Porque este país, que foi o último país na América Latina, um dos últimos países do mundo a libertar a população escravizada, diz que o dia de comemorar a liberdade é dia 13 de janeiro, ou dia 13 de maio. Mas eu digo a vocês, até hoje, esse país não conseguiu libertar seu povo preto. Até hoje, esse país ainda traz grilhões de nossas mãos e de nossas pernas. Por quê? Quando nós vemos um tratamento diferenciado com a ação policial, com todo respeito aos policiais, mas quando a gente vê uma ação diferenciada, onde a maioria da população é preta, e uma ação diferenciada, onde a maioria da população é branca, nós entendemos que o 13 de maio de nada valeu. Quando nós vemos que a maioria das mulheres pretas, ou melhor dizendo, a maioria das mulheres vítimas de violência, seja ela em casa, seja ela na rua, a maioria das vítimas de violência física, emocional, financeira, são mulheres pretas. A maioria das mulheres que estão sustentando suas famílias sozinhas são mulheres pretas. A maioria das mulheres que choram pelos seus filhos que morreram por uma ação policial ou por uma ação do traficante são mulheres pretas. A maioria das mulheres que estão sozinhas para defender seus filhos nas cadeias são mulheres pretas. Então, até hoje, nós ainda estamos sem a devida liberdade. Até hoje, esse país ainda não entendeu, Jorge, que a gente precisa ser tratado como igual. E olha que a gente nem quer reparação histórica. Mas se a gente quisesse reparação histórica, aí o problema ia ser bem maior. Nós só queremos ser tratados como iguais. E não é ser tratado como iguais dizendo que nós todos, que nós não temos cor, ou que nós não podemos ver cor. Nós temos a exigência de ver cor, sim. Por que eu digo isso? Porque se você não vê minha cor, você não me vê. Né? Se você não me vê, se eu não vejo a tua história, então eu não te vejo. Está entendendo? Então o que a gente faz? A gente é diferente, mas a gente precisa ser tratado como iguais diante das leis desse país. A gente precisa ser tratado como iguais diante das oportunidades que esse país precisa dar para nós. E quando a gente fala de oportunidades, as únicas cotas que são discutidas são as cotas pretas. Porque o povo europeu chegou nesse país tendo todo tipo de cota que vocês imaginarem. Mas
a única cota que é discutida é a cota para a população preta. É o que incomoda. Quando a gente diz sobre o 13, o movimento negro ele diz, e a gente que tem entendimento sobre história diz, o 13 de maio não foi uma liberdade. Só estava lá dizendo, acabou a escravidão. Libertou os donos de ter responsabilidade de manter os seus pretos vivos. Porque a partir dali, os pretos que eram obrigatoriedade do dono manter vivo, agora tinha que se manter vivo por si. Se vire. Sem oportunidade, sem educação, sem respeito, sem a menor condição de estar com uma vida minimamente digna, de sobreviver, pelo menos. Não digo nem de viver. Mas a gente é resistência. Porque se nós não fôssemos resistência, nós não estaríamos aqui hoje. Não foi a chuva, Zé Renato, que tirou o povo daqui. Não foi a chuva. Foi a palavra negro no mês de novembro. Não foi a chuva que tirou o povo daqui. Foi a palavra artista plástico de candomblé. Foi a frase que tirou o povo daqui. Então é isso que a gente precisa entender. Por isso que nós somos resistência. E o dia 20 de novembro, ou o mês de novembro, é um mês de resistência. Quando a gente diz consciência, a gente quer dizer que a gente precisa entender, aprender sobre a nossa história. Não se define apenas na religião, que é o que mais assusta. É o que tanto assusta. Deixa eu contar a história. Eu falei que ia ser breve, mas eu preciso contar essa história para vocês. Uma vez, nem eu gosto de ler mitologias, né? E aí eu estava lendo uma mitologia de um deus que pedia sacrifícios de crianças. Essas crianças deveriam ser sacrificadas em nome desse deus. Esse deus, ele domina o trovão. Esse deus, ele anda com um martelo na mão, né? E é um deus forte. É um deus que domina os raios, os trovões. E aí eu imagino que vocês tenham... Alguém pode fazer um palpite de quem seja esse deus? Odin. Odin. Deus nórdico branco da Noruega, da Islândia, desses locais todos. Porque Xangô, que domina o trovão, Xangô, que é preto, de lá da África, come quiabo. Não come criancinhas. Nunca comeu criancinhas. Então, abençoe meus ogãs, que a gente chamou. Muito obrigada pela existência de vocês. Então, o 20 de novembro é para que a gente tenha essa consciência de que a gente tem história, de que a gente não é herdeiro somente de escravizado. Escravizado foi uma condição que nos colocaram. A gente tem história. A gente, quando veio para cá, a gente veio descendente de um povo que era heróis, guerreiros, reis, rainhas, princesas. A gente tem história. Hoje, em Salvador, concomitante com aqui, olha que coisa linda, está sendo homenageada a mãe Olga do Alaqueto, pelo seu centenário, né? Se estivesse viva, faria 100 anos. Então, Olga do Alaqueto, uma princesa africana que veio para o Brasil. E quando os irmãos, ou o povo preto descobriu que Olga estava vindo para o Brasil, e imediatamente fizeram uma organização para comprar essa criança, essa adolescente, e tirar ela da escravidão, porque era a princesa, era a rainha que estava chegando. Então, 20 de novembro é para a gente levar para a escola essas histórias. Não só 20, mas o dia todo, todos os dias, porque bem como você disse, eu sou preta todo dia. Eu sou preta toda hora. Desde o momento em que eu acordo até o momento em que eu durmo. Então a gente precisa levar consciência para o nosso povo de entender de onde é que nós viemos. Porque só sabendo de onde é que nós viemos é que nós vamos conseguir saber para onde é que nós vamos. Só sabendo de onde é que viemos é que a gente vai entender o caminho para entender até onde nós podemos chegar. E nós podemos chegar com união. É essa a essência do Novembro Negro, é essa a essência do 20 de novembro, dia de homenagear Zumbi dos Palmares.
que mesmo depois de morto, teve o nome vilipendiado, destruído, mas Zumbi dos Palmares, um dos grandes heróis negros desse país, de luta de resistência, de um quilombo que resistiu por mais de 100 anos. Por nós que resistimos por muito mais de 500 anos. Porque tentaram fazer eugenia. Eugenia é o quê? A limpeza do povo, né? O branqueamento do povo brasileiro. Mas nós somos tão resistentes que nós continuamos aqui. Nossas marcas continuam nos nossos cabelos, na nossa boca carnuda, na nossa cor de pele, na nossa essência. É essa essência que eu quero que vocês entendam. É essa essência que eu quero que vocês percebam quando vocês adentrarem o casarão e vocês perceberem a obra de Capim. Eu não posso deixar de falar de Capim. Capim, um menino, né? O menino Logoedé, o menino príncipe, que veio para Poções por intermédio. O pessoal fala assim, Capim veio por Poções por intermédio de Célio. Então, quem trouxe Capim pela primeira vez? De Wanda. Né? Capim veio por intermédio de Vandinha, não. Quem trouxe Capim pela primeira vez foi Célio. Muito obrigada, Célio, por você me apresentar essa pessoa tão maravilhosa. Célio trouxe Capim. E aí, quando Célio trouxe Capim pela primeira vez, que eu me deparei com a obra, eu falei assim, gente, esse menino é incrível, esse menino é maravilhoso. E alguns anos depois eu me deparo com Capim sendo meu irmão de santo dentro do mesmo axé. E que me fez mãe adotiva dele, mãe pequena adotiva, né? Dentro do axé. Um axé onde eu me encontrei, onde eu aprendi quem sou eu, onde eu me descobri, onde hoje eu carrego, para aqueles que entendem, eu carrego o cargo de Eked. Eked é mãe, Eked é quem cuida. E eu fui escolhida para cuidar. Eu fui escolhida para estar ali. E, para além disso, recebo o cargo de Adagã, uma das IAs mais importantes dentro da minha ritualística. Então, isso, eu não vou ficar emocionada, eu não vou chorar, porque hoje não é dia de chorar. Então, isso para mim é de uma grandeza, porque isso me remete a quem eu fui, a quem os meus foram. Eu consegui trazer a ancestralidade da minha família até aqui. Eu consegui resgatar a Yansan que existia na minha família e ela mora hoje dentro da minha cabeça. Eu consegui resgatar o significado de família para mim. O significado de dizer, você tem com quem contar. Esses meninos vieram de conquista e vieram porque disseram assim, nós vamos porque o nosso irmão está lá. E a Dulce, que está ali, que vai nos servir um delicioso acarajé daqui a pouco, veio porque disse, os meus filhos estão lá, é a mãe pequena da minha casa, minha bênção, minha mãe. E disse, meus filhos estão lá, eu tenho que ir. Então é esse o sentido. É isso que o candomblé ensina para a gente. É isso que o candomblé ensina, Pai Diogo, para a gente. Que a gente é família. É isso, Pai Bruno, está ali. Muito feliz pelo senhor estar aqui. Que é o que o candomblé ensina para a gente. Muitos querem destruir a nossa religião. Muitos querem denegrir. Eu não, a palavra denegrir, né? Eu já coloco assim a questão do negro. Muitos querem manchar a nossa religião como sendo coisa demoníaca. Quando, na epistemologia da nossa história, nós nunca nos deparamos com o demônio, porque demônio é coisa de religião cristã. Quem criou o demônio foi a religião cristãs. Não fomos nós. Não fomos nós. Porque nós cultuamos a natureza. Nós cultuamos a natureza das coisas e a natureza dos seres humanos. Nós respeitamos a natureza das coisas e a natureza dos seres humanos. E aceitamos, e recebemos, e respeitamos como esses seres humanos são. Cada casa de santo é um hospital. Cada casa de santo é uma casa de acolhimento. Cada casa de santo é uma casa de cura. Porque todas as casas de santo, e eu estou para ver ainda uma, onde você bata a qualquer hora da noite, pedindo por ajuda, que não vai ter alguém para atender, para pegar pelo menos um copo lá. Então, cada casa de santo é um espaço sagrado. Assim como
cada igreja é sagrada. Assim como cada centro espírita é sagrado. Porque todas as religiões são sagradas para cada um que segue ela. Então, se a tua fé é importante para você, a minha é imensamente importante para mim. E se a gente não precisa discutir quem é mais importante do que a outra. A gente não precisa brigar para saber quem é mais importante do que a outra, porque é importante para mim. Existe uma palavra bíblica que diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual verdade? A minha verdade. Porque hoje eu sou porque o candomblé me fez. Hoje eu sou porque o candomblé me fez. Então é a minha verdade. Então tá aí, gente. Esse é o sentido do Novembro Negro. Esse é o sentido do 20 de novembro. Esse é o sentido desse mês. Esse é o sentido de se estudar. Esse é o sentido de se aprender. A gente precisa aprender a ser antirracista. Dizer que não é racista, todo mundo diz. Eu não sou preconceituoso, não. E você sabe por que a gente diz que não é preconceituoso? Mesmo muitas vezes sendo? Porque o preconceito é uma coisa tão baixa que até quem é tem vergonha de dizer que é. De assumir que é. Ah, então eu não sou preconceituoso, não. Eu tenho até um amigo preto. Ah, eu não sou preconceituoso, não. Uma vez, eu achei uma coisa... Olha, eu tenho que perguntar. Uma vez eu vi uma pessoa aqui, que até de uma certa posição social, me dizer o seguinte, que não via sentido no Novembro Negro, no Dia da Consciência Negra, no 20 de novembro, em Poções, porque Poções não tinha nem 1000 pretos. Se os pretos de Poções deixassem de comprar nesse comércio, né? Eu nem sei o que diria. E depois ainda me disse o seguinte: eu não preciso ajudar não, porque eu já tenho uma preta que vive comigo há mais de 60 anos. Né? Então é essa consciência que a gente precisa dissipar. É essa consciência que a gente precisa mudar. E o sentido de consciência negra é ter consciência, é ter ciência, é ter conhecimento de quem você é, de onde você veio. Porque a maioria da população desse país tem sangue preto. Se não todos. Nós somos mais de 100 milhões de pessoas nesse país e não é justo que até hoje a gente esteja sendo colocado como minoria. Nós somos mais de 100 milhões de pessoas nesse país e não é justo que até hoje as políticas públicas não consigam atender as pessoas que mais necessitam, que são as pessoas pretas. Ah, mas a pessoa pobre. Sim! E a maioria das pessoas pobres que estão lá na favela são de que cor? Preta. Ah, vi Maria, olha meu filho falando. Filho dos outros. De alma. Então, é isso. Ah, não. Então é isso. É esse sentido. É levar para a escola todos os dias o sentido de estudar sobre consciência negra, sobre antirracismo, de ensinar para as nossas crianças desde pequenas a se amar, se respeitar, porque na escola eu não podia ser princesa, eu não podia vestir uma roupa. Ai, tem um negócio que um desfile que era eu e a princesa Isabel. Não sabia que era a princesa Isabel, não, mas era eu e a princesa Isabel, e eu queria vestir um vestido bonito igual o da minha amiga, porque eu ainda falei assim, minha mãe sabe costurar, deixa eu vestir, minha mãe fazer um vestido bonito para mim. Aí a professora falou assim, não, você não pode vestir um vestido bonito não, porque você é escrava. E eu nem entendia o que era escravo na época, eu tinha 5, 6 anos, eu nem entendia o que era aquilo. E eu tinha que ir em pleno 7 de setembro, vir em cima de um carro, em pé, minha amiga sentada, né? E era amiga minha, a gente brincava, sempre teve uma amizade a vida inteira. Minha amiga sentada, né? Num trono lindo, maravilhoso, e eu em pé do lado dela. Né? Com a roupinha rasgada, um brinco desse tamanho na orelha, de uma pérola esquisita. Não tinha corrente não, mas de um lado de um pilão. Aí eu simplesmente olhei assim para aquilo e falei... Eu desmaiei. Eu desmaiei no começo do desfile. Aí todo mundo me tirou. Oh, gente, ela desmaiou, passou mal, corre, vamos tirar. Me tiraram. Quando me tiraram de cima do carro, eu falei assim, eu menti, eu não desmaiei, não, eu só não queria estar lá em cima. Né? Então, assim, olha o que ensina pra gente.
Olha o que ensina pra gente. A gente precisa mudar esse ensino nessa escola. A gente precisa dizer que teve gente que, antes de nós, pretos, antes de nós, que foram médicos, doutores, advogados, que foram engenheiros, né? Nós precisamos moldar isso. Diga, Jossi. Reis e rainhas. E tantas outras coisas. E garis. E professores. E donas de casa. Então nós somos tudo. Mas parece que a gente está sendo colocado, precisa ser colocado no lugar de que a gente é só aquilo. Você é só isso, você tem só essa caixa para circular. Coloca a gente como se fosse um zoológico imaginário e que a gente só pode circular dentro daquela esfera. Se eu não circular dentro daquela esfera, eu deixo de existir. E, pasmem, eu vou dizer para vocês, eu estou aqui na frente agora, falando bonito, lindo, maravilhoso, aqui. Porque se eu for em conquista, eu vou ser seguida dentro das lojas porque está entrando uma preta que pode me roubar. E isso aconteceu comigo várias vezes. Eu sou aqui até hoje, seguido do supermercado. Entendem? Então isso precisa parar. A sociedade precisa entender. É por isso, Consciência Negra, os meninos não estão aqui, mas eu adoro esse nome. Consciência Negra todo dia. Ah não, tem uma ali, né? A Aline está aí? A Aline Livramento? Não? Eu pensei que fosse. Então, Consciência Negra todo dia, precisa ser todo dia. Consciência antirracista todo dia. E festividade todo 20 de novembro. Na rua. Seja com o trio de 1 milhão, seja com o trio de 10 reais. Na rua. Todo 20 de novembro. Para poder mostrar que nós estamos aqui. Que nós existimos, resistimos e reexistimos naqueles que virão depois de nós. Muito obrigada pela atenção.